Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Carolina do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai aprender a calcular derivada de mais de duas variáveis. Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, para a gente falar das derivadas de funções de mais de duas variáveis, a gente vai estar resolvendo esse exemplo aqui, que é, ou seja, a gente vai estar calculando as derivadas parciais dessa função aqui de três variáveis. Se fosse de quatro variáveis, de cinco variáveis, a gente usa a mesma técnica. Então, qual é a técnica para resolver funções de mais de duas variáveis? Então, se eu quero calcular a derivada aqui em relação a x, a derivada parcial em relação a x, as demais variáveis vão ser constantes. Então, elas vão ser fixas. Se eu quero calcular a derivada em função parcial em função de y, então as outras variáveis diferentes de y serão consideradas constantes. A mesma coisa que na derivadas parciais em relação a z. Então, no final, a gente está calculando derivadas originárias, certo? Então, como que a gente vai fazer aqui? Vamos calcular a derivada parcial de f em relação a x. Então, é isso daqui. Então, vai ficar a derivada parcial em relação a x dessa função aqui, e elevado a x, y, ln de z. Aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia. A derivada de e elevado a xy vezes ln de z vai dar e elevado a xy ln de z. Só que eu tenho essa função aqui, está elevado a uma função que depende de x. Então, vezes a derivada parcial de em relação a x de a derivada parcial de xy em relação a x. Essa derivada aqui vai dar y. Então, vai ficar e elevado a xy vezes y ln de z, certo? Agora, a derivada em relação a y, a derivada parcial em relação a y. Então, vai ser, ó, regra da cadeia também, vai ficar e elevada a xy, né? ln de z, porque a derivada de e elevado a xy é ln de z, a derivada da exponencial é ela própria, vezes e da exponencial quando a base é e, tá? E elevado vezes a derivada parcial de xy em relação a y. Então, aqui vai ficar e elevado a xy vezes, ó, derivada parcial de x, y em relação a y é x. Então, x, colocando o ln de z por último. Agora, a derivada parcial da f em relação a z. Aqui, ó, nessa função, o e elevado a xy, o neperiano está elevado a x e y, que nesse caso é constante. Então, essa função e elevado a xy é uma constante. Então, a gente vai calcular somente a derivada do ln. Então, você tem uma constante vezes o ln. Então, a derivada de ln de z é 1 sobre z. Então, vai ficar é a constante, né, que é e elevado a xy, sobre z, porque essa derivada aqui, ó, é 1 sobre z. Então, vai ficar e elevado a xy
sobre Z, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é a forma de calcular derivadas parciais de funções de mais de duas variáveis. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!